Olá pessoal, hoje eu vou fazer um tutorialzinho aqui para vocês explicando o que é a abertura de portas em roteador e o redirecionamento dessas portas também. Praticamente é a mesma coisa, você faz da mesma forma, tá? Servem para funções diferentes, mas é da mesma forma que é feito. E tem muita gente me perguntando como faz isso. E eu fiquei pensando sobre o assunto e acabei chegando à conclusão que o pessoal não entende o conceito de abrir porta, o conceito do que são essas portas, para que elas servem. E por fim acabam achando muito dificultoso fazer, porque tem 200 tipos de modelos de roteador no mercado e cada um o pessoal acha que é de um jeito e na verdade não é, é tudo igual. Mas por se tratar de uma questão que as pessoas não entendem muito bem, elas acabam achando que precisa de um tutorial para fazer em cada tipo de aparelho. Na verdade não precisa, é igual para todos os aparelhos, tá? Todo o redirecionamento de porta segue um padrão. Esse padrão é igual. Vai mudar a linguagem apenas que vocês vão trabalhar, ou é português ou inglês. E é só isso. Então vocês entendendo o que é, vocês entendendo o que o redirecionamento de porta, fica muito mais simples de poderem fazer isso em qualquer tipo de aparelho, certo? Qualquer tipo de roteador. Então vou colocar aqui para vocês, tá? Em primeiro lugar você tem que saber o que é NAT. Vocês vão encontrar em modems aí e roteadores, principalmente os D-Link que tem mais no mercado, e alguns são em inglês, e vai estar NAT em vez de roteamento de porta ou outra coisa, tá? NAT é uma abreviatura para Network Address Translation, que é tradução de endereços de rede, tá pessoal? Então o que a gente vai estar fazendo é uma tradução de endereço de rede, a grosso modo, que é a mesma coisa que fazer o redirecionamento de portas. Vocês vão encontrar com esses termos aqui também, port forwarding e port triggering, tá? É a mesma coisa também. E eu vou mostrar isso dentro de um modem para vocês em português e depois em inglês, tá? Para que vocês entendam como é que funciona. Vocês vão ter que acessar o modem de vocês ou o roteador pelo endereço dele, no meu caso aqui o final 1. Dentro do meu modem que é um Powerbox da GVT, eu tenho as duas opções, ele é modem e roteador, certo? Não confunda as duas coisas porque não são a mesma. Roteador e modem não é a mesma coisa. Você pode ter um modem em casa que não é roteador, e você pode ter um roteador que não é modem, tá? Então, o que é o modem exatamente? O modem ele é a união de duas palavras, tá? Que é modulador e demodulador. Então eles uniram essas palavras e criaram a palavra modem. Ele serve só para pegar o sinal de voz que você tem na sua linha telefônica e transformar em sinal digital. E vice-versa, ele transforma o sinal digital do computador para sinal de voz para ir para a sua linha telefônica. Por isso tem muita gente que tem internet ruim em casa e não sabe por que, e a operadora diz que não pode colocar mais. É justamente por isso, é porque a qualidade de voz da sua linha é horrível. Quanto pior a qualidade de voz da sua linha, pior vai ser o sinal do modem, certo? Ele vai converter para som, o som vai ser ruim, então o sinal não vai ficar bom, vai ter muita perda de pacote na rede. O outro computador lá, o servidor que vai receber esse som e demodular de volta, ele não vai entender muito bem o que ele está ouvindo e vai fazer uma coisa errada lá, né? Então, modem é só isso, pessoal, só serve para isso. E o roteador, sim, o roteador é o que nós usamos, tá? Para fazer o redirecionamento de portas. O roteador é só um software dentro do próprio modem. Ele é um servidor, na realidade, um servidor de rede, que ele roteia, ele atribui os endereços automáticos para os computadores, tá? Então, no meu caso, se eu tenho só um computador aqui na rede, aqui não é o meu caso, mas eu posso ilustrar para vocês aqui. Se vocês têm um computador na rede só, automaticamente ele vai atribuir sempre o segundo endereço da faixa onde ele está configurado. No meu caso aqui ficou 25.2 no final, já que o modem é 1, certo? Mas onde é que eu vejo isso? Isso você vai ver lá dentro do roteador, tá? Em rede local, no caso aqui, ele vai me mostrar lá, ó, qual é a faixa de endereçamento disponível do meu computador, ó. Vai variar do 2 ao 240. Na verdade ele pode aceitar 255 endereços aqui, tá pessoal? Mas eu não vou mexer, vou deixar como tá.
sempre que eu conectar um computador na rede, o meu servidor DHCP vai atribuir automático para ele o IP2, porque é o único que tem na rede. Se eu tivesse mais, seria o 3, o 4, o 5 e assim por diante, certo? Isso aqui no DHCP, tá, pessoal? Que é o servidor que atribui esses endereços. Quando eu quero redirecionar portas aqui, por exemplo, vocês podem ver que não tem aqui uma opção para mim fazer abertura de porta. Não existe opção, só tem redirecionar, porque é a mesma coisa, entende? Ele pode estar como forwarding lá ou triggering lá no seu modo em inglês, tá? Se eu botar em inglês aqui, vocês vão ver que vai mudar essas opções lá. Port forwarding, tá vendo? Mudou para local network, que é a rede local. E entre essas duas opções, em alguns modos tem o NAT. Vai ser local network, você vai clicar em local network, vai abrir NAT. E dentro do NAT aqui vocês vão ter essa opção port forwarding aqui, certo? No redirecionamento de portas aqui, é muito simples o que você tem que fazer, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome da regra para vocês não se perderem. Eu cometi um erro aqui, para vocês verem, que é o seguinte: eu vou botar aqui uma regra 20, tá? É o web 20, que é um servidor web que eu tô fazendo, que eu fiz aqui já tá funcionando no server, né? Mas eu fiz aqui com um erro para que vocês vejam uma coisa. Eu criei duas regras com o mesmo nome, ó. Ele permite isso, qualquer roteador vai permitir isso, certo? E ali eu errei números, um tá 30.000, o outro tá 3.000, tá? E o outro tá certinho, os dois redirecionados para esse mesmo IP que eu tenho local. E o interessante é que eu criei duas regras com o mesmo nome, ó. Tá? O que acontece quando eu crio duas regras com o mesmo nome? Elas entram em conflito e não funcionam, tá? Se eu tentar excluir, eu não vou conseguir, só se eu resetar o modem aqui. Se eu apagar completamente as configurações dele, eu vou conseguir tirar essas duas regras aqui, ó. Então tome muito cuidado no salvar os nomes das regras ali em cima, porque se vocês botarem duplicado, vocês não vão conseguir tirar depois, tá? Tomem cuidado com isso aí. Tá aqui o exemplo, vocês não conseguem nem sequer editar essas regras aqui. Podem tentar salvar, ele não salva, não vai funcionar, tá? É um defeito de firmware do modem, mas a maioria deles tem esse defeito, tá? Depois que ele seta duas regras com o mesmo nome, ele não sabe qual apagar, na verdade, e aí ele não consegue apagar mais, tá? Só tem alguns modems bons aí no mercado que não fazem isso, mas infelizmente esse PowerBox GVT não é bom, ele não é um modem bom. Tem um problema muito grande de superaquecimento, muito modem tem isso. Isso é um problema do redirecionamento de porta também, porque quanto mais porta redirecionada, maior o processamento do modem, mais ele esquenta, tá? Já vi casos em que foi necessário colocar uma ventoinha embaixo do roteador para que ele suportasse a temperatura e funcionasse bem. Se ele começar a esquentar, ele vai travar, não vai funcionar o seu redirecionamento, a sua internet não vai funcionar direito. Tomem cuidado disso aí, eu fico observando isso aí no seu modem. Por quê? Porque os nossos modems de casa, os modems para residência, eles não são feitos para isso, na verdade. Apesar de eles terem as opções, eles não são feitos para isso, tá? É muito diferente de um microtik, que é um roteador específico para rede. Muitas vezes ele é colocado numa router board, né, ou numa placa específica para fazer o roteamento de rede, ele é só para isso. Ou então, quem já trabalha mais avançado na área sabe que dá para fazer numa máquina específica, botar um microtik direto numa máquina, e aí aquela máquina inteirinha vai funcionar só para rotear. Então, para vocês terem uma ideia do quanto isso aí às vezes pesa, né, em processamento. Não é que seja uma coisa extrema, mas pro processamento que o modem tem, é muita coisa para ele. Porque ele tem um processador muito fraquinho, tá? Então tomem cuidado, assim, ó. Essa quantidade de redirecionamento já é perigosa para um modem, ó. Aqui tem alguns, né? Já é perigosa essa quantidade. Em porta de destino, porta de origem, no caso, aqui, que seria a primeira porta, o ideal seria eu colocar sempre a porta igual à porta de destino. Se o meu cliente lá vai conectar pela porta 8181, o ideal é que a porta de destino também seja a mesma, certo? Vamos ver se nós não temos nada duplicado aqui, não. Vamos podendo colocar. Protocolo: UDP, TCP e todos, tá? A maioria dos modems vai ter essas três opções aí. Não é todos que tem. Alguns não permitem que você coloque todos.
vai permitir só TCP ou só UDP. Tá? Nesse caso, se você não tem certeza, se você não tem certeza qual porta colocar, coloca uma regra para cada uma. Tá? Porta 8181 TCP e depois porta 8181 UDP, muda o nome da regra. Tá? Aí você põe lá que uma é TCP e a outra é UDP, para não se perder, certo? Nesse caso eu vou criar uma TCP, então vamos deixar TCP. Você pode criar duas regras para as mesmas portas, mas não duas regras com o mesmo nome, certo? IP de origem e IP de destino. IP de origem só é interessante se você só quer que um computador acesse aqui. Tá? Eu só quero que um computador com um IP específico lá vai acessar o meu site, por exemplo, ou o meu servidor de jogo, ou o meu servidor de FTP, ou seja lá o que for que eu esteja roteando. Tá? Se eu só quero que um computador acesse, eu vou botar esse IP aqui, o IP dele lá. Caso eu queira que todos acessem, eu não preencho IP de origem, eu deixo em branco. Aí ele fica liberado para qualquer IP que tente acessar essa porta 8181 no meu endereço, ele vai acessar. IP de destino. Esse sim é o importante, esse aqui tem que estar configurado o seu IP onde está rodando o serviço, né? No caso aqui é o meu servidor é o 2, tá? Feito isso aqui, tá pronto o redirecionamento. É isso mesmo, não tem mistério, não tem mais o que fazer. Se eu colocar isso aqui em inglês, vocês vão ver que ó, diz ali, ó, rule name, que é o nome da regra, protocolo, tipo de protocolo, source port, que é a porta de entrada, e destination port, que é a porta de saída, tá? Essas duas tem que ser iguais. Source IP de entrada, destination IP de saída, o IP onde ele vai largar a regra, né? Que é o meu servidor. Esse é o importante. Tá? Não importa qual linguagem eu vou usar, se é português ou inglês, a estrutura sempre vai ser essa aqui. Sempre vai ser essa estrutura aqui, em inglês ou em português. Lembrem disso. Em qualquer roteador que vocês entrar, sempre vai ser a mesma. Quando eu adicionar, ele vai me dar uma mensagenzinha dizendo que está ok, foi feito com sucesso. Tá, vou colocar em português de volta, vamos trabalhar. Lá embaixo vai estar a minha regrinha. Web 20 TCP, acabei de criar ela para a porta 8181. Se vocês verem aqui em cima, eu já tenho uma porta criada para 8080. Eu não quis usar a porta 80 e vou explicar depois porquê. Tá? Onde o meu servidor já está rodando aqui, ó. Se eu botar localhost, que é o meu host local, 2 pontos 8080 barra minha pastinha que eu criei lá, ele já está funcionando, ó. Esse meu servidor aqui, ele é uma página em PHP que conecta direto no meu servidor FTP aqui, tá? Não vou explicar essa arquitetura pra vocês, porque é bem chatinho, mas o importante é que vocês saibam que ele já está rodando, já está funcionando com o localhost. E se eu colocar o meu IP lá fora na rede, aquele IP de rede que eu mostrei para vocês, esse IP aqui, eu copiar ele e colocar no navegador, aqui pra mim ele não vai abrir porque eu estou dentro da própria rede, ele não abre dentro da própria rede, isso é um problema, vocês não vão conseguir testar na própria rede de vocês, tá? Tente com o localhost que vai funcionar. Se vocês fizerem isso aqui, ou seja, o mesmo endereço que eu usei lá em localhost, ó, 2 pontos, para dizer que é na porta 8080 e a pasta, ele deveria abrir, só que ele só vai abrir para quem estiver fora da minha rede, entendeu? Porque esse endereço IP, ele está apontando lá fora da minha rede, e eu estou tentando acessar de dentro, ele não me permite rotear, só se eu colocar seu IP interno, certo? Aí ele vai funcionar. Tá? Então o IP externo você consegue testar de fora, não tem como testar dentro da própria rede. Tá? É bom para quem trabalha nessa área ter uma 3G para testar, né? Se conecta na 3G no notebook ou outra coisa e testa daí. Para quem trabalha na área tem que ter. Para quem não trabalha vai criar uma coisinha simples, não tem problema. Tá? Então já está funcionando nosso IP aqui, nosso localhost, só que tem um porém. Agora eu vou explicar a porta para vocês, tá?
Dentro do roteamento, vocês viram que eu fiz a porta 80-80. Por quê? A porta padrão de navegador é a porta 80, mas ele não vai funcionar se eu botar na porta 80. Aí muita gente pega e diz assim nos tutoriais por aí, porque a porta 80 é bloqueada pela operadora. Não, não é verdade. A porta 80 não é bloqueada pela operadora, você pode usar ela se quiser. Tá? A maioria das operadoras não bloqueia isso aí. O que acontece na verdade é um erro de configuração, tá, pessoal? Sendo que o teu modem trabalha com a porta 80 e o teu navegador também. Então já são duas coisas utilizando a porta 80. Se você colocar mais um redirecionamento da porta 80, você está tirando a função da porta 80 do modem e a função da porta 80 do navegador. Pode ser que funcione, mas vai dar um monte de conflito, um monte de problema, sua internet não vai funcionar direito, seu site não vai funcionar direito. Então não é aconselhado usar a porta 80. Não é aconselhado usar a porta 80 para quem vai utilizar um modem caseiro assim, certo? A não ser que você use o modem bridge, tá? Que é um tutorial a mais aí pra gente fazer, porque é bem extenso assim. Mas se você está usando DHCP na sua rede, não pode usar a porta 80. Já coloquem isso na mente. Se o meu roteador está usando DHCP, está atribuindo endereço automático para a rede, eu não posso usar a porta 80. Tá? Se eu fosse fazer um computador em bridge aqui, transformar meu modem em bridge, tá? Que é bem fácil de fazer. É o modo de operação dele, certo? Se eu for transformar ele em bridge aqui, ele para de fazer o DHCP. Não vai mais atribuir IP automático para minha rede e alguém vai ter que fazer isso. Normalmente quem faz é o computador. O seu próprio computador é que vai atribuir daí os endereços de DHCP para a rede. Ele vai agir como um servidor de DHCP, aí ele pode estar configurado para a porta 80, certo? Só que não vai funcionar navegador direito, não vai funcionar o seu site direito, nada, a não ser que você deixe o computador especificamente para trabalhar como servidor. Ele não vai servir para outras coisas, não é bom trabalhar nele em outras coisas. O ideal é que você não tenha nem navegador instalado nele, ele funcione só como servidor web, tá? Então é uma coisa que muita gente não sabe isso aí, quebra a cabeça um monte aí para tentar resolver esse negócio da porta 80 e depois acha que é a operadora que bloqueou, mas não é. Realmente a porta 80 é difícil de usar. Você tem que ter um computador daí específico só para a porta 80, só para ele fazer o roteamento o DHCP de rede. Não aconselho vocês a usarem isso nem num sistema Windows, tá? O interessante é você usar um microtik para isso, que ele é um software roteador já. Você vai encontrar ele em placas Routerboard, que servem para fazer esse DHCP aqui na rede automática. Ou também você pode instalar o microtik num computador próprio para que ele trabalhe só como DHCP na rede e redirecione os portos para você. Aí vai funcionar muito bem a porta 80, vocês podem utilizar tranquilo, mas é uma coisa bem mais extensa para nós trabalharmos, tá? Vamos voltar ao direcionamento aqui. Eu só abordei esse assunto para vocês soubessem que a operadora não bloqueia a porta 80, que isso aí é mito, tá? A maioria das vezes é mito. Eu acho que eu só vi uma operadora que bloqueou uma vez, e se você liga lá e pede ele desbloqueio. Algumas operadoras eu já vi bloquearem porque causava conflito, justamente porque estavam tentando fazer essa regra. O pessoal estava tentando fazer esses sites assim em casa e tal, e acabava dando conflito com o navegador e dava muito chamado na área de suporte da operadora por uma falha que não tinha como resolver, né? O pessoal estava usando um roteador e queria a porta 80 e não dava certo, e aí estragava toda a conexão da pessoa. A pessoa achava que era a operadora que era ruim. Então eles bloqueavam já a porta 80 para não dar esse conflito, não dava esse problema. Hoje em dia eu acredito que não façam mais isso. Eu não tenho visto, sinceramente. Depois que nós já temos aqui a nossa regra funcionando, ela vai funcionar sempre. Não vai precisar você estar reiniciando o modem ou tem um problema de ter que vir reconfigurar. Ela é uma rota estática, né? Vai ficar aqui e está funcionando.
Aí o pessoal me pergunta assim, ah, mas e porta para jogo, né? Como é que eu faço? É a mesma coisa, tá? Para abrir uma porta para um jogo é a mesma coisa. No caso aqui eu tenho algumas abertas aqui, ó. Vocês podem ver que tá para outro IP, tá? No caso aqui eu estou usando essas portas aqui redirecionadas para esse IP numa máquina virtual. Esse IP é o IP da minha máquina virtual, que tem um servidor de jogo aqui, tá, pessoal? Tem dois jogos aqui, dois servidores, cada um usa suas portas. E ele está redirecionando para minha máquina virtual lá, para funcionar o servidor. Então, tudo que vem de fora, lá os clientes que vão se conectar no servidor dos jogos, por exemplo, eles vão tentar se conectar nesse IP aqui, o final 200, tá? Na verdade, o servidor lá, o cliente lá que está tentando se conectar, que tem o joguinho dele lá, ele não sabe que o IP é 200. Ele vai tentar se conectar na minha máquina, tá? No meu endereço. Quem sabe que o IP 200 é o correto é o roteamento que eu fiz. O modem só sabe que é porque eu criei essa regra aqui, né? Então isso que é redirecionar a porta, abrir a porta, né? No caso, quando este IP aqui ele recebe a informação lá que tal computador está pedindo informação sobre este jogo aqui, ele não vai poder responder se não tiver o redirecionamento, ele não vai saber como responder. Com o redirecionamento ele sabe que esse jogo deve ser respondido na porta 27011 por este IP aqui dentro da minha rede. É isso que é o redirecionamento, tá? Isso é um redirecionamento, isso é uma abertura de porta, tá, pessoal? Uma porta local para eu abrir. E aqui é um redirecionamento, eu estou redirecionando para outro IP na rede, que não é o meu principal aqui no caso, certo? Só essa a diferença. O que muda de redirecionamento para abertura de porta é o IP. Na verdade é a mesma coisa, para o modem é a mesma coisa, não tem diferença, certo? Todas essas portas aqui, ó, 2711, 2712, 2713, 2731 estão sendo redirecionadas na minha máquina virtual, tá? No caso aqui da minha conexão web, está sendo redirecionado para o meu principal. E vocês podem ver que eu tenho outras regras aqui redirecionadas para outros IPs da minha rede, ó. Tá? Não existe um limite para isso, tá, pessoal? Vocês podem ter vários computadores na rede, cada um fazer uma coisa, cada um ser redirecionado. Mas só tem que tomar cuidado com a quantidade de redirecionamento, que pode começar a travar. Depois do 10º redirecionamento ele começa a dar umas travadas, fica meio ruim, tá? Dependendo do modem. E esse modem, já vou dizer pra vocês, ele é um dos que tem o processamento mais forte no mercado pra coisas assim residenciais, né? Então não é muito bom. MikroTik pode aceitar milhares de regras dessas tranquilamente. Então se você quer fazer uma coisa mais profissional, procure se informar sobre o MikroTik, tá? Ou a router board também funciona, já é uma placa que você compra específica para rotear, que vem com o software MikroTik dentro. Isso pode te ajudar muito se você precisa de uma coisa profissional para fazer, por exemplo, um provedor de internet em casa, um provedor de seus clientes, né? Pode estar dividindo internet aí, ou então se você vai fazer um servidor para rodar vários servidores de jogos, assim, uma coisa bem mais complexa, ou outros serviços, é interessante você já usar um MikroTik, tá? Eu uso o MikroTik aqui, mas não para isso aqui, não para esses serviços aqui, para outras coisas mais complexo um pouco. Quando você for configurar no MikroTik, tem gente que já me perguntou isso, como é que eu faço isso no MikroTik? É a mesma coisa, não tem diferença, o MikroTik funciona do mesmo modo, isso é um padrão. Você tem que entender isso, que isso é um padrão na rede de internet, tá? Então sempre é da mesma forma, não muda de aparelho para aparelho. Pode mudar um pouquinho aqui o nome do que está escrito aqui, mas não vai mudar a forma como é feito. Uma coisa que vocês podem fazer para testar se o modem tá causando problema, por exemplo, de não funcionar os servidores de vocês por algum motivo, é essa DMZ aqui. A DMZ vai ser DMZ tanto em português como em inglês. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer zona desmilitarizada, tá? Zona sem proteção. O próprio modem ele já tem um firewall dele.
Todos os modems têm um firewall interno. E esse firewall que não deixa essas portas serem redirecionadas automáticas, tá? Também não faz o redirecionamento automático porque o modem não sabe qual é o IP que tem o serviço e em que porta, né? Infelizmente não vai pegar isso automático. Então o DMZ ele impede que pessoas de fora lá ataquem o seu IP em portas que não eram para estar abertas, tá? É só para isso que ele serve. Ele militariza as portas, né? Ele checa, é um firewall. Ele não deixa que nada seja acessado numa porta que não esteja redirecionada. Tá? Caso você não tenha esse problema de segurança, isso não é uma coisa importante. Se só tem um servidorzinho em casa que quer rodar um joguinho ali, não tem, você sabe que ninguém vai ficar hackeando você, esse tipo de coisa, tu pode usar o DMZ. O que o DMZ vai fazer? Quando tu colocar o teu endereço IP aqui, ele automaticamente libera todas as portas para esse IP aqui. Você tem que tomar cuidado, porque se você for usar 2 computadores na rede, só um vai ficar todo liberado, o outro não, tá? Não tem como liberar mais de um. No meu caso aqui, se eu botasse a DMZ, no caso eu coloquei até a DMZ como 2, eu não preciso fazer nada daqueles redirecionamentos ali. Nada que for por 2, o meu IP final ponto 2, eu vou precisar redirecionar. Ele já fica aberto automático. Tá? Tudo que eu não redirecionar ali, automaticamente ele vai enviar para esse IP. Tá? No caso, como eu tenho aqui, ó, uma regra para o IP74 aqui, que não é o 2, tá? Essa regra vai funcionar. Essas aqui não precisa, porque elas já estão automatizadas pela DMZ, certo? Ele já vai fazer isso aqui automático. Isso aqui ele vai fazer, isso aqui ele vai funcionar, que é para outro IP. Colocando como DMZ é muito bom para você fazer teste, né? Por exemplo, será que é o meu modem que está bloqueando a porta, não está funcionando por causa do modem? Coloca na DMZ aqui, se funcionar é o modem que está bloqueando, tá, pessoal? Eu já peguei casos de roteadores de link que não funcionavam o redirecionamento de porta, mas quando tu colocava na DMZ funcionava. Se você quer liberar todas as portas para tudo que tem no seu computador, toca na DMZ que vai ser mais fácil, vai ser mais simples e vai funcionar, certo? Lembrando sempre daquela arquitetura que eu falei para vocês que deve ser assim, ó. Nunca coloca um roteador wireless entre o modem e o seu computador, tá? Se você colocar um roteador wireless entre o modem e o seu roteador, você está criando uma segunda rede, e uma rede não vai rotear para outra, vai ficar bem difícil de trabalhar. Então coloca sempre o computador que vai ser aberto direto no modem, tá? Se o seu modem é daquele que só tem uma saída atrás de rede, aí você vai me perguntar, como é que eu vou ligar o meu roteador Hi-Fi, né? Usa um hub. Bota um hub entre os dois, entre o modem e o roteador. Liga o seu computador no hub para ficar uma conexão direta com o modem. E liga o roteador Hi-Fi no hub também. Aí ele divide a conexão para os dois, tá? Mas o seu computador que você vai fazer a DMZ tem que estar direto no modem. Tem que ter acesso direto ao modem. Pegar um IP lá do modem, tá? Você colocando um roteador wireless, você está colocando 2 servidores DHCP na rede, entendeu? Cada um vai largar um range de IPs, vai ficar bem complicado, certo? Teste com a DMZ então, pessoal. Teste primeiro com a DMZ. Tenha certeza que seu firewall não está bloqueando o programa. Pode acontecer muito isso aí. Teste mais básico que vocês podem fazer: desativa todos os firewalls do computador, desativa o antivírus. Isso é importante, porque alguns antivírus têm firewall próprio, né? Desativa o antivírus, desativa o firewall do computador e toca na DMZ. Tem que funcionar, pessoal, certo? Se não funcionar, tem alguma coisa errada aí no seu sistema. Normalmente não vai ser no modem, certo? Eu acho que é isso aí, né? Se vocês quiserem saber algum tipo de redirecionamento diferente, eu não vejo como poderia ser diferente esses redirecionamentos, porque eles são todos iguais. A única diferença que vai ter é o tipo de serviço que você vai oferecer, tá? TCP ou UDP. Para quem vai fazer jogo, normalmente nas configurações do servidor de jogos vai estar lá o que porta é, vai dizer porta tal, como esse daqui, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, ele vai dizer porta 27011, tem que ser uma porta UDP, você já coloca. Eu coloco as duas aqui, ó, como vocês podem ver, que evita problema. Não tem problema deixar as duas assim, tá bom? Alguns jogos vai estar especificando lá que é a porta tal, vocês colocam só a porta
for importante para vocês. Ou usa DMZ. Eu não uso a DMZ aqui porque eu tenho muito serviço que tem que ser bloqueado mesmo, tem portas que tem que ser bloqueada, então eu não uso ela como padrão, só botei para vocês verem. Aí eu faço o redirecionamento todo aqui e abertura. Mas para quem vai fazer um joguinho em casa, um servidorzinho de jogo, ou precisa abrir só para algum arquivo específico, como o torrent, tem gente que quer abrir para o torrent, tem gente que quer abrir para outros programas ainda. É isso aí, pessoal. Usa DMZ que vai ser mais fácil, tá? Você inclusive pode usar DMZ, fazer o que você quer e depois desativar ela, né? Não precisa deixar ativo sempre. Certo, pessoal? Então, vou finalizando esse tutorial aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. E espero que vocês lembrem sempre de salvar as configurações sempre, né? E este modem aqui ele salva automático, mas o modem, a maioria dos modems de vocês aí não vai salvar automático. Vocês vão criar a configuração aqui, adicionar, e se vocês não salvarem, não vai ficar a configuração. Tem uns que tem a opção de aplicar e depois reiniciar o modem, certo? Mas a arquitetura aqui sempre vai ser a mesma, sempre a mesma, certo? Para reinicializar um modem, salvar e reinicializar, save em inglês e reboot, tá? Ó, reboot é a palavra, certo? Bom, isso aqui reinicia ele. Nunca usem o reconfigure, porque vai botar as opções de fábrica do seu modem de volta, apaga tudo que você fez e de repente estraga até a sua internet aí. Então, reboot em inglês, certo? Save e reboot, sempre save e reboot. Aqui não é necessário, mas nenhum de vocês vai pedir, certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até mais.